La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya. Flango frito. O controle é o fato fundamental para a preservação do acervo, tanto no controle do acervo, no que se refere à sua localização, circulação, intervenções, consultas e acessos primitivos, quanto ao controle de circulação ao acesso de pessoas e a locais de guarda e tratamento de acervo. Arquivos, bibliotecas, museus precisam ter como controle rigoroso sobre os seus acervos e preservá-los, e para isso, muitas ações podem ser planejadas desde a etapa inicial de aquisição até a guarda definitiva das reservas de depositórios, após o tratamento técnico. Algumas publicações na área dos museus têm apontado para o fato que muitos dos danos sofridos pelos acervos são ocasionados pelos próprios funcionários que lidam com ele. O manuseio por devido à negligência é um simples descuido que pode proporcionar danos irreparáveis. Um exemplo disso foi recente o ocorrido com o Museu Metropolitano na Nova York, em que desde que o ano passado a mulher que participava da aula tropeçou e perdeu o equilíbrio e caiu sobre a tela. O autor Pablo Picasso. A falta de controle sobre o acervo facilita a ocorrência de ocorrências de sinistros diversos. A ocorrência relativa frequentemente em museus e arquivos e biblioteca e furto ou roubo, lamentavelmente é possível verificar que diversos furtos de obras são detectadas apenas para o momento quando na busca do bem e ele não é encontrado em local onde deveria ser guardado. Muito constrangedor para uma instituição constatar o desaparecimento de uma obra apenas quando o usuário solicita para consulta. Uma instituição que não possui controle do seu acervo também não será capaz de perceber o desaparecimento de um item ou mais. A falta de controle sobre o acervo deixa a instituição vulnerável e representa, de fato, um convite ao furto e ao roubo e retarda a sua detecção. Alguns casos de desaparecimento de documentos e arquivos de biblioteca, muitos divulgados pelos jornais, desde o roubo de documentos detectado no Museu Nacional da UFRJ. No Rio de Janeiro de 2004, tem evidenciado a ausência de inventários gerados no acervo da instituição que dificulta o reconhecimento das propriedades da instituição sobre determinado item. Quando o acervo é roubado ou furtado, é preciso fornecer... Mãe, faz o feijão mesmo, mãe? Bota feijão. Se tem muito feijão? Quer feijão? Tem. Quero. É preciso fornecer na política a descrição detalhada, bem como o desaparecimento da polícia consiga identificá-lo. Quando ocorrer, a polícia consegue recuperar os objetos e documentos. É preciso que a instituição tenha condições de provar aqueles bens que pertencem. Agentes da Interpol mencionam algumas vezes o curso de segurança de acervos cultural da MAST, que é o mais comum de se imaginar da polícia que recuperar documentos de algumas instituições e reconhece como pertencentes ao seu acervo, mas não consegue comprovar a propriedade. A ausência de registros de propriedade completando os inventários frequentemente deixam lacunas da instituição, que pode prejudicar a própria instituição. Assim, os profissionais que atuam diretamente à guarda e à preservação dos acervos institucionais devem ter clara importância de tornar medidas de controlar o seu acervo. Sobretudo, ele deve ter a real consciência de problemas que devem ser identificados em soluções de ser propostas e escritas do mesmo quando as soluções não estejam âmbito na sua responsabilidade ou alçada. A proposta aqui ressalta que algumas medidas que estão consideradas fundamentais para o controle do acervo sob o ponto de vista de segurança, mas várias etapas por esta tais como aquisição, registro, procedimento técnico e instrumento de busca, circulação, acesso e movimento de acesso, aquisição. Entende-se que a aquisição por entrada de documentos ou incorporação do item de coleções de acervo instituições. As instituições constituem seus acervos em diversas maneiras.
por compra de aquisição de acervo de dinheiro, doação de aquisição de acervo por meio de acesso de propriedade por essas diversas jurídicas a título gratuito de caráter definitivo mediante um instrumento legal. Permuta. É percebido que o acervo por muita troca, que seja por outro acervo, empréstimo recebido, o acervo por meio de transferência física e temporária para alocação interna ou externa, para fim de transferência e consulta de produção de pesquisa ou exposição, recolhimento, aquisição de documento público em arquivo permanente é um termo utilizado para a passagem de documentos ou arquivos intermediários ocorrentes ou permanentes. É uma operação típica dos arquivos. Comodato. Cessão temporária dos bens materiais permanentes realizados mais de acordo formal quando o proprietário cede ao direito do uso desses bens e materiais sem transferência da propriedade de prazo determinado em condições previamente convencionais. Legado. Aquisição por meio de disposição de testamentária ou manifestação da última vontade. É muito importante a instituição que tenha clareza que toda aquisição deve ser registrada, seja por documento que comprove com o seu recibo de compra ou fiscal, o termo de doação ou comodato, bem como qualquer outro documento que oficialize a propriedade do acervo. Mas, como se sabe, o acervo deve ser adquirido pela instituição para que a aquisição seja feita de critério. O ideal estabelecido de uma política de aquisição do documento básico fundamental destinado à orientação do processo à seleção e descarte. Ele fornece critérios de diretrizes e procedimentos dos objetivos de orientar a análise da coleta material a ser adquirido. O seu estabelecimento deve ir anteriormente à aquisição para orientá-la. A política de aquisição está muito ligada à conjunta da origem à instituição, ou seja, no momento histórico do caráter de produção científica da época em que a instituição foi criada. A posição política do diretor, o responsável, tudo isso irá influenciar o conjunto de critérios para construir a política. O objetivo de uma política de aquisição é purificar ou refinar o conteúdo do significado do acervo, pois os pertencentes da troca temáticas do objetivo institucionais. As vantagens básicas da doação política de aquisição são a manutenção dos integrantes do acervo, o equilíbrio na formação das coleções, a melhor organização e otimização de atividades, a transparência das séries em processo discussório, o respaldo de decisões, com o estabelecimento de política de aquisição. Instituição deverá ser baseada para aceitar ou recusar os acervos sem constrangimentos. A decisão precisará ser institucional e pessoal ou unilateral, evitando que cause desconforto interno entre as equipes. Além disso, proteger os funcionários técnicos que atuam diretamente com o funcionário, resguardando os possíveis questionamentos para a elaboração da política de aquisição institucional e alguns pontos importantes que devem ser considerados: descrição da instituição do acervo, histórico do acervo, dimensão do acervo, a importância do local regional ou nacional, a unidade responsável pelo acervo, do tipo de suporte material, e se for o caso, a localização física do material, depósito da sala de unidades, a citação de trabalhos que descrevem a coleção, e é possível acrescentar diretrizes e controle de acervos, dentre as outras a serem definidas para a instituição de acordo com as suas especificações: idioma, data de cronologia, área geográfica, assunto do tema, tipo de suporte material, local de origem do material, estado de conservação. Também poderão ser explicitados os conceitos utilizados na metodologia de elaboração do documento público-alvo, as propriedades do acervo e as demais informações que julgarem necessárias. Algumas características do acervo também devem ser levadas em consideração para a elaboração da política de aquisição, tais como qualidade, raridade, valor intelectual, diversidade cultural, contribuição de proveniência, tamanho, volume, quantidade de preço, custo de organização, conservação, armazenamento, manutenção e registro. O registro é todas as etapas e importâncias do controle do acervo de instituição que não possua registro e coleções de seus documentos. Pouco poderá informar sobre os mesmos. Os registros de instituições não pode ser legalmente prova para uso de qualquer coleção, e ele terá como condição prestar contas ao acervo nem quantidade do que foi adquirido ou doado. Além disso, o registro traz informações
sobre as proveniências e sobre o contexto do acervo. Sem o registro, provavelmente muito valor histórico e científico do acervo é perdido. Algumas medidas podem ser tomadas para o controle e a proteção do acervo. Dá prioridade ao registro, a instituição que deve ser consciente e importante para registrar a entrada do acervo para garantir e comprovar a propriedade. As instituições devem ser uma grande prioridade ao acervo da documentação. Dependendo da característica da investigação, os registros podem ser elaborados por meios. Opa!